Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai para o capítulo 3 da leitura desse livro maravilhoso, Cura-te a Ti Mesmo, do Dr. Bá. E antes da gente começar, eu quero agradecer profundamente o carinho, o retorno que vocês têm me dado com relação a essa leitura comentada, porque eu até falei para uma das minhas pacientes, que tá me dando uma super força, aliás, é ótimo, né, gente? Aliás, vários de vocês estão me dando muita força para fazer aqui essa leitura, me dizendo que vocês estão amando, me dizendo o quanto essa simples leitura está reconectando vocês. Quem é terapeuta, né? Está reconectando os terapeutas. Quem são meus pacientes? A maioria aqui há muito tempo. Sabem, né, o quanto esse propósito do amor, da luz, de lembrar que nós somos perfeitos em essência, que a gente não precisa ficar pegando nada de fora. Muito pelo contrário, quanto mais a gente procura fora a solução, mais distantes nós ficamos de nós mesmos e da simplicidade que é encontrar o que a gente precisa para o nosso propósito, para a nossa saúde, para a nossa felicidade, para resolver as coisas que a gente deseja experimentar na nossa vida. Então eu até brinquei com algumas pessoas, eu falei, caramba, às vezes eu acho que eu tô aqui no YouTube lendo sozinha, né, esse livro que para mim é o livro mais lindo e perfeito do mundo, finíssimo, como vocês podem ver, mas tão profundo, tão verdadeiro e de tão fácil reconexão, né? Então eu quero agradecer, antes de começar aqui a leitura do terceiro capítulo, o apoio de vocês, os comentários tão carinhosos aqui abaixo de cada vídeo e cada um que tira o seu tempo para me mandar, que seja no WhatsApp, que seja no Telegram, que seja por e-mail ou no Instagram, o feedback me falando, Dri, nossa, tá tão legal, tá tão bom, é tão profundo e tão simples ao mesmo tempo a gente se reconectar com a nossa missão. Que gostoso saber que é fácil eu estar conectado e vivendo através do meu eu superior. Então eu quero agradecer demais por vocês estarem comigo aqui nesse projeto e que nem preciso dizer, na minha cara tá estampado o quanto, né? Eu sou apaixonada pelos florais e pela filosofia do Dr. Bá. Então vamos lá para o nosso capítulo 3. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana, sou terapeuta floral, sou especialista também em registros acásticos. Aqui nesse canal do YouTube, que está aqui desde 2013, tem um mundo de material para vocês. Tem um playlist com a leitura deste livro, que não está aparecendo na câmera, mas enfim, né, vocês sabem. Tem um playlist que eu chamo de curso de florais, que tem cada uma das essências florais bem explicadinha, então tem de tudo aqui. É só vocês checarem e vocês vão encontrar o que vocês precisam. E se vocês não encontrarem o assunto que vocês estão buscando aqui sobre autoconhecimento, terapias, espiritualidade, deixa nos comentários que vai ser uma alegria atender o seu pedido. Então vamos lá, gente. Capítulo 3. O que conhecemos como doença, lembrando que quando o Dr. Bá fala aqui de doença, nós vamos entender qualquer desarmonia a nível físico, mental e emocional, tá? E espiritual também. O que conhecemos como doença é o estágio final de um distúrbio muito mais profundo. Pois é, vamos entender sobre as somatizações. E, para assegurar um absoluto sucesso no tratamento, é óbvio que cuidar apenas do resultado final não será um procedimento de todo efetivo, a menos que a causa fundamental também seja suprimida. Sabe quando a gente faz uma dieta, por exemplo? A gente fica só preocupado, né, em fazer lá a contação de caloria para emagrecer e chegar no objetivo que a gente quer, só que depois não sustenta, né? O que faz com que você não tenha um corpo saudável, uma alimentação saudável? Quais são as questões por trás desse problema, né? Mas aqui traga qualquer problemática conectada à tua vivência. O princípio é o mesmo. Há um erro básico que o homem pode cometer, é o de agir contra a unidade, Deus, o todo o universo. Esse tipo de atitude se deve ao egoísmo. A partir disso, podemos também afirmar que há apenas um tormento básico, o mal-estar, a enfermidade. E assim, como uma ação contra a unidade, pode ser de vários tipos, da mesma forma a doença, uma consequência dessa ação. Pode ser dividida em grupos principais que correspondem às suas causas específicas. A real natureza de uma enfermidade será um guia eficaz para que se identifique o tipo de ação
que se está praticando contra a divina lei do amor e da unidade. Vamos entender isso mais profundamente. Se tivermos em nossa natureza amor suficiente por todas as coisas, não seremos causa de agravo a ninguém, pois esse amor sustará o gesto agressor e impedirá nossa mente de se entregar a qualquer pensamento que possa magoar alguém. No entanto, ainda não chegamos a semelhante estágio de perfeição. Se já o tivéssemos alcançado, não haveria razão nenhuma para a nossa existência nessa terra. Mas todos nós estamos buscando e avançando rumo a esse estágio. E os que dentre nós padecem na mente ou no corpo estão sendo conduzidos por esse mesmo sofrimento em direção a essa condição ideal. Se soubermos como interpretá-lo corretamente, não só poderemos acelerar nossos passos em direção à meta, como também nos guardaremos da doença e da angústia. Desde o momento em que a lição é aprendida e o erro reparado, não há necessidade do corretivo, pois não podemos nos esquecer que o sofrimento é, em si mesmo, benéfico, sobretudo por mostrar-nos o momento em que estamos seguindo por alguma via enganosa e por acelerar a marcha de nossa evolução para uma gloriosa perfeição. Então, gente, aqui o Dr. Bach fala muito do egoísmo. Lembrem que eram outros tempos, tá, gente? Bem outros tempos. Era o começo de 1900, quando o Dr. Bach existia. Estava no meio das guerras, era outra época, né, da nossa evolução humana. Mas atualizando para hoje, né, esse egoísmo não é só o egoísmo do tipo eu quero tudo para mim e não quero nada para você. Naquela época isso era muito mais evidente. Hoje em dia a gente experimenta muitos outros desequilíbrios, né? A insegurança, a baixa autoestima. Ao meu ver, tá, gente? Eu sou terapeuta há 17 anos. Eu já experimentei, e além de ser terapeuta, eu tô viva dentro de mim, né? Vivendo as minhas questões pessoais. Então, assim, o que eu reparo muito em consultório e me vendo, né, percebendo as pessoas ao meu redor, é que a gente tem, nessa fase, nessa era, a gente vivencia muito egoísmo contra nós mesmos. Dri, dá para usar essa palavra assim? Dá. Dá porque a gente se machuca muito para se enquadrar na sociedade. A gente se machuca muito para caber nas relações, para caber no que a gente acha que os outros esperam da gente. Isso é um crime contra a unidade, contra Deus, contra a nossa natureza, porque a gente não pergunta pra gente mesmo se é isso que a gente quer. A gente simplesmente enfia na cabeça o que é certo e o que é errado, a gente cria uma cartilhazinha, a gente busca informação com os outros e a gente está cada vez mais distante das respostas naturais do nosso ser, do que nos levaria para a saúde, para a perfeição em todos os sentidos se a gente se escutasse. Se a gente estivesse conectado com o nosso eu superior. Por isso que eu faço o mix desses dois tratamentos, que é o atendimento do eu superior e o tratamento com os florais. Porque a gente se alinha com os florais e a gente se alinha quando a gente ouve a voz do nosso eu verdadeiro, né? Então vamos lá, continuando. As doenças reais e básicas do homem são certos defeitos como o orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade, a ambição, e tudo que eu citei hoje, que ao meu ver está mais alinhado com o que a gente vive nessa nova era. E se cada um deles for considerado individualmente, notar-se-á que todos são contrários à unidade. Tais defeitos é que constituem a verdadeira doença, usando aqui a palavra com sua conotação moderna. E aí, isso daqui está entre parênteses, provavelmente foi uma nota atualizada. E a continuidade desses defeitos, se persistirmos neles, depois de termos alcançado um estágio de desenvolvimento em que já os sabemos nocivos, é o que ocasiona no corpo os efeitos prejudiciais que conhecemos como enfermidades. Então, gente, como que uma somatização se faz, né? Não é um dia você pensando negativo que você vai instalar uma doença no teu corpo. Não é uma semana de luto, né, o tempo que for necessário para um luto, claro, não é uma crise que você teve em decorrência de algo ruim que aconteceu na tua vida que vai fazer você somatizar uma doença. Só que a gente ter consciência
que a gente está mantendo um sentimento ruim dentro de nós, ou que a gente está mantendo um padrão de pensamento, de julgamento nocivo, ou qualquer comportamento que seja, se a gente sabe que aquilo não é legal, ou que a gente sente que aquilo não é bom, e a gente mantém aquele padrão negativo existindo na nossa vida, a consequência disso vai ser, né, a doença, que seja a nível físico, mental, ou emocional, ou espiritual. O orgulho se deve, em primeiro lugar, à incapacidade de se reconhecer a pequenez da personalidade humana e sua absoluta dependência da alma, do eu superior, ou seja, né? E de aceitar que todas as vitórias que se possam ter não se devem a essa personalidade, mas são bênçãos com que nos agraciou a divindade interior. Em segundo, deve-se à perda do senso de proporção, da noção de quanto se é insignificante diante do complexo arranjo da criação. Ou seja, às vezes nosso ego, né, quer tanto controlar tudo, quer tudo de um jeito, quer tudo com pressa, né? Hoje em dia, meu Deus do céu, tudo literalmente na ponta do dedo, né, gente? E a gente se perde. Como o orgulho se mostra invariavelmente relutante em se curvar com a humildade, a resignação, à vontade do grande Criador, ele pratica ações contrárias a essa vontade. A crueldade é uma negação à unidade de todas as coisas e uma incapacidade de se compreender que toda ação adversa para o outro está em oposição ao todo e é, portanto, uma ação contrária à unidade. Nenhum homem levaria as consequências desastrosas da crueldade àqueles que estão mais próximos de si e que lhes são mais caros. E segundo a lei da unidade, temos de amadurecer até entendermos que cada um, como uma parte do todo, deve se tornar próximo de nós e querido por nós. E que até mesmo aqueles que nos molestam, só lhes dediquemos amor e compreensão. Eu sei, gente, não é um serviço fácil, né? Mas a gente pode começar do que é mais perto, sabe? Sabe o que eu tava pensando esses dias? Vocês sabem que isso é uma leitura comentada, né, gente? Vou fazer pausas. Traz seu cafezinho aí, tá? Uma coisa tão besta, mas ao mesmo tempo pra mim, tá? Que é um exemplo pessoal. Fez tanta diferença. Às vezes a gente pensa, né, crueldade, mas eu não sou uma pessoa cruel. Cruel é o fulano XYZ, né? Eu tava aqui pensando, eu sou mãe de 2 crianças pequenas, né? Então, naturalmente, a gente tem aquele instinto materno de proteção muito aguçado. Eu tava reparando como na rua eu acabo sendo agressiva com as pessoas instintivamente para proteger as minhas crias. Uma coisa tão boba, mas que eu falava, gente, pra quê? Eu posso corrigir isso, sabe? Por exemplo, eu tô com o Victor no carrinho, eu tô com a Nina de mão dada na rua. E aí, sei lá, passa um carro super rápido na minha frente, ou a pessoa, porque aqui no Canadá, gente, no Brasil a gente vai freando devagarinho quando tá chegando perto, né, do farol, alguma coisa assim. Aqui a gente tem um costume diferente, né? Tem muitos, não tem farol, mas tem muita placa de pare, que a gente é obrigado a parar. Em teoria deveria ser assim, né, em todo lugar. Em São Paulo, pelo menos quando eu morava lá, não era bem assim que acontecia, mas enfim. E aí, aqui, quando tem o pare, é um frear mais brusco que a gente faz. Tanto que quando a gente faz a prova de motorista aqui, muita gente é reprovada, porque a gente, né, os brasileiros vão parando devagarinho. Aqui os canadenses, eles vêm super rápido e pum, dão uma freada de uma vez. E aí que o instrutor vai entender que de fato você, opa, desculpa gente, fez um pare. E aí que quando você tá com uma criança pequena, você tá esperando que a pessoa, na minha cabeça, né, eu fico pensando, poxa, se eu que estou dirigindo e eu vejo que tem uma criança na rua, eu vou naturalmente mais devagar para aquele pai, para aquela mãe, para aquele cuidador entender que eu tô te olhando, tô prestando a atenção. E muitas vezes a pessoa não tá fazendo isso de maldade, né? Uma pessoa que tá vindo mais brusca, uma pessoa que tá de bicicleta, uma pessoa que tá no carro. Eu percebia que o meu instinto já estava de ataque, sabe? Eu tô vendo que o carro tá tipo vindo muito rápido e eu tô esperando para atravessar a rua, já fuzilava com o olhar, sabe? Ou que seja com a bicicleta. E aí eu pensei, gente, mas pra que eu tô nesse ataque? Pra que eu tô assim? Às vezes a pessoa, ela tá só na cultura dela, ela vai parar, né? A pessoa não precisa vir com florzinhas em cima de mim.
ela está fazendo o que precisa ser feito. Então eu, talvez com o meu instinto materno, ou eu com a minha personalidade, que eu sou cheia dessas, né, tem que cumprir com o horário, tem que cumprir com as regras. Eu sou aquariana, mas eu gosto muito de cumprir com as regras. E que as pessoas façam o mesmo. Eu sou um rock water, né, gente? Então, eu percebi que eu tava muito nesse modo ataque, nesse modo agressivo. Pra quê? E aí eu já tô aqui em trabalho de correção. Quando eu percebo, eu falo, calma, eu ainda tô no puerpério, eu tô com o meu modo, né, instinto materno bem aguçado, mas mesmo assim, né, os meus filhos são queridos pra mim, mas essa outra pessoa, ela não tá fazendo nada de errado. Ela só tá fazendo um movimento que, no meu julgamento, pode não ser o mais delicado, mas tá tudo bem, tá tudo sob controle, eu não preciso ficar nesse modo ataque. Então, repara aí no teu dia a dia se tem algo assim, algum tipo de julgamento, né? A gente olha pra pessoa e julga, a gente critica, a gente faz o que tem que, né? Às vezes a gente não tem necessidade dessa crueldade, dessa agressividade nesse sentido, né? Mas aqui trazendo mais para nossas atualidades. Então vamos lá. Eu já li essa parte. Tararam, deixa eu ver onde que eu parei, gente. Tá. O ódio é o contrário do amor, o reverso da lei da criação. Ele se opõe a toda obra divina e é uma negação ao Criador. Conduz apenas a pensamentos e ações que são adversos à unidade e contrários àquele que seriam prescritos pelo amor. E é outro sentimento que, sem querer querendo, a gente mantém pelos outros e, infelizmente, por nós mesmos também, né? O egoísmo é também uma negação à unidade e ao dever que temos para com nossos irmãos humanos, pois ele faz com que coloquemos nossos interesses pessoais antes do bem-estar da humanidade, do carinho e da proteção que deveríamos dedicar aos que estão mais perto de nós. A ignorância é o fracasso em aprender, a recusa em ver a verdade quando se tem a oportunidade para tanto e conduz a muitos atos errôneos que só podem existir em meio à escuridão, pois não podem resistir quando está a rondar-nos a luz da verdade e do conhecimento. A instabilidade, a indecisão e a falta de determinação, esse está mais atualizado, ocorrem quando a personalidade se recusa a ser governada pelo eu superior. Ai, doutor Bá, não é, gente? Vamos ler de novo essa parte? Já tô vendo que tem gente que vai assim como eu, se empolgar. A instabilidade, a indecisão e a falta de determinação ocorrem quando a personalidade se recusa a ser governada pelo eu superior. Por isso que eu faço tantos atendimentos do eu superior. Comigo mesma, inclusive. E nos levam a atraiçoar os outros devido à nossa fraqueza. Semelhante condição não seria possível se tivéssemos dentro de nós o conhecimento da imbatível e invencível divindade, que é na realidade nós próprios. A ambição conduz ao desejo do poder. É uma negação à liberdade e à individualidade de toda a alma. Em vez de reconhecer que cada um de nós está aqui para se desenvolver livremente, segundo as próprias diretrizes e em conformidade com os ditames da própria alma, olha nós às vezes querendo dar palpite na vida dos outros, né? Para aumentar cada vez mais a sua individualidade e trabalhar com liberdade e desenvoltura, a personalidade ambiciosa compraz-se em ditar ordens, conformar tudo à sua vontade e comandar, usurpando o poder do Criador. Fechando então aqui a leitura do nosso capítulo 3, vamos lá. São esses os exemplos da real doença, a origem e a base de todos os nossos sofrimentos e aflições. Cada uma dessas imperfeições, se mantiverem contrárias à voz do eu superior, ou nosso eu superior no coração, provocarão um conflito que deve, por força da necessidade, refletir-se no corpo físico, produzindo um tipo específico de enfermidade. Vocês entenderam, né, gente? Nada disso é punição, é a comunicação, é a linguagem do corpo, para que, de uma forma ou outra, né, quando atinge a matéria, a gente desperta, ou, né, de preferência, se possível,
que aqueles que têm consciência possam despertar para essa linguagem do corpo. Agora veremos como qualquer tipo de doença que podemos vir a sofrer nos conduz à descoberta da falta que está por trás de tudo quanto nos aflige. Por exemplo, o orgulho, que é arrogância e rigidez mental, despertará doenças que ocasionarão a rigidez e a ancilose do corpo. A dor é o resultado da crueldade. E, gente, quando ele fala aqui, tem muita gente que sofre de dor, né? A crueldade não necessariamente é para com o outro. Na minha experiência como terapeuta, a crueldade, na maioria das vezes, nós cometemos contra nós mesmos. Sabe essa autocrítica, esse excesso de cobrança que você fica dentro da tua cabeça? Então, isso é crueldade. Continuando. O resultado da crueldade é, por meio dela, o paciente aprende, através do próprio sofrimento, a não infligi-lo aos outros, do ponto de vista físico ou mental, ou como acabei de dizer, a nós mesmos. As penalidades resultantes do ódio são o isolamento, o temperamento violento e incontrolável, as perturbações mentais e os estados de histeria. As doenças decorrentes da introspecção são a neurose, a neurastenia e os estados semelhantes. Sabe quando a gente fica muito na cabeça, né? Querendo analisar demais, querendo controlar demais as situações? Tá incluso aqui. A ignorância e a falta... Ai, peraí, gente, que eu perdi uma parte aqui. As doenças decorrentes da introspecção, a neurose, a neurastenia e os estados semelhantes que acabam tirando da vida tantas alegrias são causadas pelo egoísmo em excesso. A ignorância e a falta de sabedoria criam suas próprias dificuldades na vida cotidiana e, se além disso houver persistência na recusa em ver a verdade, quando a oportunidade é dada, a miopia e outras deficiências visuais e auditivas serão as consequências naturais. A instabilidade da mente pode acarretar no corpo a mesma característica, com aquelas várias disfunções que afetam os movimentos e a coordenação motora. As consequências da ambição e da vontade de dominar os outros são aquelas doenças que levam a quem delas sofre a ser escravo do próprio corpo, com os desejos e ambições refreados pela enfermidade. Ademais, a parte afetada do corpo não é obra do acaso, mas obedece à lei da causa e efeito e, uma vez mais, pode servir de guia para nos ajudar. Por exemplo, o coração, a fonte da vida e, portanto, do amor, é atacado, especialmente quando o lado amoroso da natureza do indivíduo para com a humanidade não é desenvolvido ou é utilizado de modo errado. A mão lesada denota falha ou erro na ação. O cérebro, sendo o centro de controle do corpo, se afetado, indica uma falta de controle na personalidade. Tudo isso deve seguir o que a lei estabelece. Estamos todos prontos a admitir as diversas consequências que seguem a uma crise nervosa, a um choque emocional de más notícias que chegam de repente. Se as atividades corriqueiras podem assim afetar o corpo, quão mais grave e profundamente enraizado deve ser um conflito que existe desde há muito entre a alma e o corpo. Como podemos nos espantar com o fato de que as consequências provocarem doenças são tão graves como as que existem entre nós atualmente? Contudo, não há motivo para a depressão. A prevenção e a cura acontecem quando localizamos o erro dentro de nós mesmos e suprimos esse defeito por meio do cuidadoso aprimoramento da virtude que o destruirá, não combatendo diretamente o erro, mas desenvolvendo tanto essas virtudes opostas que ele chegue a ser varrido de nossas naturezas. Ai, não é lindo, gente? Então vamos lá. Eu já comentei isso antes, mas eu quero, concluímos o nosso terceiro capítulo. Quem quiser terminar o cafezinho aqui junto comigo, fica aqui mais um pouco. Gente, então assim, Dr. Bach escreveu isso, não sei que ano que foi, gente, mas foi lá pelos 1930, 40, já faz bastante tempo, Então assim, hoje, estamos em 2024, muitas coisas são diferentes na nossa vida, na nossa saúde, no nosso dia a dia. Então,
Eu, né, sou inclusive especialista em metafísica e somatização. Quem quiser trabalhar comigo e saber mais profundamente a linguagem do corpo, eu amo trabalhar isso nas sessões terapêuticas, tá, gente? É uma das minhas grandes paixões, porque o corpo da gente é muito sábio. A vida, né, deixou a gente com os nossos sensores aqui, a gente não tá à mão. Então, assim, como eu disse, né, naquela época o Dr. Bach, ele via muito a crueldade, o egoísmo, o orgulho, essas coisas da época. Ele veio da Inglaterra, que também era uma outra cultura, né? Aqui eu falo com pessoas lusófonas de vários países, mas, né, é uma cultura mais restrita que eu falo aqui. Então, assim, ele tinha uma visão daquilo que estava perto dele. A gente atualiza essa leitura, a gente atualiza esses diagnósticos para o nosso momento, para a nossa vida, né, para os nossos desequilíbrios atuais, mas continua sendo a mesmíssima linha de raciocínio. Então, seja lá qual for a sua dor, que seja de ordem mental, emocional, energética, espiritual, física, a gente não somatiza um problema do dia para a noite, gente. É a persistência no erro, como diz o Dr. Bach, que faz com que em determinado momento a gente manifeste, né, na matéria aquilo que seja, né, de ordem mental, espiritual, energética, emocional. De tanto a gente cutucar o negativo daquilo, de tanto persistir no defeito e no erro, aquilo se manifesta, tá? E não é motivo para depressão nem preocupação. Uma vez que a gente entende o processo, a gente não vai ficar, né? E aqui eu não tô falando mal de nenhum tipo de terapia, tá, gente? É só uma colocação aqui pra gente entender, de acordo com a filosofia das terapias florais, tá? Da conduta de uma terapia floral. A gente não vai ficar olhando para o mal, do tipo, o que foi que há 10 anos atrás ocasionou essa minha enxaqueca? O que foi que na barriga da minha mãe fez com que eu nascesse cego, surdo, com miopia, né? Com, sei lá, qualquer outra coisa. A gente não vai ficar cavucando, procurando onde que foi a raiz da questão. A gente vai lidar com aquilo que a gente tem hoje. E como o Dr. Bach explicou, você não precisa ficar procurando sobre o defeito. Você não precisa se punir ainda mais. Pelo contrário, o processo é de cura, o processo é de amor. Então o que a gente vai fazer é colocar foco na virtude oposta àquele defeito. Colocar foco no acerto, que é o oposto daquele erro. É isso que a gente faz nas terapias, é isso que o floral faz no seu sistema, no seu organismo, tá bom? Então, meu convite, fechando aqui a nossa leitura do capítulo 3, Cura-te a ti mesmo, os 12 remédios do Dr. Bach. O que eu proponho é isso, seja lá o que estiver te preocupando, em qualquer setor da tua vida, além da questão da saúde, tá? Financeiro, amoroso, qualquer que seja a tua questão. Foca no oposto positivo. Foca na solução, foca em como você quer que as coisas estejam, independente do que aconteceu até ontem, tá bom? É uma página em branco, começa do hoje. Sabe aquela analogia bonita, né? Que se você tem um copo que tá meio sujo, você vai derramando água, derramando água, derramando água limpa, até que toda aquela sujeira que estava no fundo do copo, ela vai saindo, 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 até que a água fique limpinha dentro do copo. Então não fica se matando para limpar o copo por dentro. Vai jogando água limpa, água limpa, água limpa, água limpa, que uma hora a água inteirinha daquele copo vai estar purificada. Não foca no que está ruim, coloca, acrescenta o que é bom e o que você está enxergando a partir de hoje. Combinado? Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários de vocês. Quem estiver ouvindo no podcast, fico muito feliz de conseguir dar uma atualizada aqui no canal. Tiveram alguns probleminhas aqui no aplicativo, mas eu consegui organizar, então pouco a pouco eu estou colocando os áudios dos vídeos do YouTube aqui no podcast também. Veja, ouça por onde for melhor para você. E se você precisar de ajuda, tanto no atendimento dos florais quanto dos registros akáshicos, estou aqui, tá bom? É só acessar e solicitar o seu atendimento pelo meu site, adrianasouza.com.br, e qualquer dúvida que você tiver, tô por aqui. Você consegue me chamar pelos comentários do YouTube, pelo meu site, tenho acesso ao meu e-mail, a forma que for mais conveniente para você. Combinado? Um beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau.